Boa noite a todos! Já tínhamos saudades das lives. Sejam bem-vindos ao desafio dos 9 segredos para alcançares o sucesso que mereces. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada a todos. Eu vou começar por dizer que nós vamos falar dos nossos segredos, aquilo que para nós é extremamente importante para conseguirmos alcançar o sucesso. Nós não somos, por acaso somos. Também somos certificados em coaching. Mas nós não somos coaches, não é isso que nós vamos fazer. Vamos falar de nós, da nossa experiência, dos 9 segredos que nós utilizamos para conseguirmos alcançar o sucesso que vamos alcançando. No entanto, sim, algumas coisas vão parecer muito... isso é uma frase que eu já ouvi, os coaches às vezes dizem isso. Algumas delas... para não dizer praticamente todas ou todas, fazem extremamente sentido. Portanto, sim, se fizer sentido para vocês, faz sentido procurarem um coach que vos acompanhe, que vos ajude a desbloquear algumas coisas que vocês não consigam, ou que mesmo que sabendo que têm que fazer, não conseguem fazer. Não é essa a nossa missão, não é isso que nós estamos aqui para fazer. Nós vamos partilhar com vocês aqueles que são os 9 segredos que nós utilizamos para alcançarmos o nosso sucesso. Boa! Então vamos lá, vamos começar por nos apresentar, né? Porque nem toda a gente nos conhece. Vamos começar aqui pela doutora. Eu sou especialista em neuromarketing, neurovendas e comportamento do consumidor. Sou o CEO da agência Get Digital, que é uma agência de marketing digital focada em performance. Sou também fundadora da Think Conference, uma conferência que era suposto ter acontecido este ano, mas infelizmente, como todas as outras, não aconteceu. Portanto, para o ano, se tudo correr bem, lá estaremos de novo. E sou mentora do Digital Elevation, além de dar aulas em algumas instituições de ensino e por aí adiante. E eu sou o Paulo Faustino, sou especialista em marketing digital e neurovendas. Trabalho como marketing digital há sensivelmente 13 anos. Sou diretor de operações e sócio da agência Get Digital, juntamente aqui com a patroa. Fundador da Think Conference e do Afiliados Brasil, 2 eventos muito importantes, tanto em Portugal quanto no Brasil. Sou mentor no Elevation Mastermind e sou também autor best-seller do livro Marketing Digital na Prática, que já vai na sua 6ª edição em Portugal e na sua 2ª edição no Brasil. E agora queremos saber quem é que são vocês. Portanto, eu vou-vos pedir para vocês aí na caixinha de comentários do vídeo, vocês escreverem quem é que vocês são, ou neste caso, o vosso nome, de onde é que vocês são e o que é que vocês fazem da vossa vida, não é? Exatamente. Partilhem connosco também quem é que são vocês que estão aí desse lado. Sim, queremos conhecer-vos. Isso vai ser importante para também, ao longo dos próximos 9 dias, nós também conseguirmos direcionar o nosso conteúdo para aquilo que são as vossas necessidades e aquilo que nós consideramos que é importante para vocês, ok? Então, boa. Já temos aqui gente do Brasil, Alagoas, Suíça, uau! Espetacular. Brasil, Lisboa, Porto. Leiria, a nossa cidade. Leiria, conterrâneo. Boa. Designer, marketing multinível. Brasil, Lisboa, fotógrafo. Porto. Espetacular. Obrigada a todos. Obrigada por terem confiado em nós mais uma vez e por estarem aqui para assistir a mais esta live, que nós, como quem nos acompanha sabe, adoramos fazer. Estas são 9 lives. Então, vamos lá. Última coisa antes de arrancarmos. Durante o desafio dos 9 dias e durante a live de hoje, marquem-nos nos vossos stories lá no Instagram. Podem-nos marcar também, se estiverem a ver no desktop, podem utilizar o smartphone, tirar uma foto, marquem-nos nos vossos stories lá no Instagram, @Regina Santana e @Paulo Faustino, que teremos o maior prazer depois em compartilhar esses stories lá no nosso Instagram. Boa! Então, vamos lá. Segredo número 1. O nosso primeiro segredo. E qual é que é o segredo que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar do segredo chamado propósito. Como a Regina falou e bem no início, nós não vos vamos dar aquela chamada conversa fiada sobre o propósito. Acredita em ti, blá blá blá, não tem nada a ver com isso, ok? Antes que vocês fujam daí. Mas acreditem, mas não tem nada a ver com isso, ok? Nós vamos falar de propósito num sentido prático
e a importância do propósito e como é que vocês encontram efetivamente o vosso propósito. E porque é que ele é importante. Então, bora lá. Primeiro vamos a uma definição, porque às vezes nós achamos que as pessoas não aceitam bem aquilo que ouvem, porque só ouvem, não escutam e não interpretam. Propósito significa tomada de decisão. É aquilo que pretende alcançar ou realizar. É um intento, um projeto, uma tensão. E é importante vocês terem isso em consideração. Quando nós falamos de propósito, é um objetivo, é uma finalidade. Não é uma coisa que não se consegue atingir ou que é muito espiritual ou que é muito energética. Não, é Sim. mesmo uma missão, é mesmo um objetivo, tem uma finalidade. Nós queremos atingir isto e é isso, chama-se propósito. Portanto, é isto que eu quero que vocês tenham em consideração, que é para não ficarem... o propósito agora está na moda, toda a gente fala de propósito, só que depois não se interpreta o que é que significa propósito. E nós consideramos o propósito, nós até pensámos em chamar-lhe outra coisa, mas não, porque é um propósito. Quando nós temos um objetivo, quando nós temos uma finalidade, isso chama-se propósito. É isso que nós temos aqui para partilhar, é uma finalidade, um objetivo. Não descobrimos um objetivo, construímos-lo. Esta frase do John Coleman, para mim, faz todo sentido, porque quando nós falamos em propósito, mais uma vez, quando se fala de forma generalizada em propósito, vem muito aquela coisa de que eu ainda não descobri o meu propósito, eu não estou muito satisfeito com a minha vida, mas tenho que descobrir o meu propósito. E o propósito, como nós vimos atrás, é um objetivo. Portanto, não se descobre, constrói-se. Nós construímos o nosso propósito. É isso, foi isso que eu fiz, é isso foi isso que o Paulo fez, é isso que nós fazemos e fazemos nas diversas áreas da nossa vida. Nós temos que ter um propósito. Não existe um propósito na vida, existem imensos, não é? Nós temos que ter vários propósitos para várias coisas completamente diferentes. Então é isso que nós construímos. Eu quero chegar a um objetivo e para isso eu vou construir o meu propósito. Exatamente. Procurar um milagre que dê sentido à vida provavelmente terminará mais vezes em frustração do que em realização. Porque não é um milagre, porque é uma coisa que se constrói, não é uma coisa que aparece do nada. Deixa-me ver se me iluminam. Não é assim que funciona. Devemos focar-nos, e isto é muito importante, nós devemos focar-nos tanto em tornar o nosso trabalho significativo como em retirar significado dele. O que é que isto significa? Significa que, por muito que o nosso trabalho seja significativo no exterior, se ele não tiver significado para nós não nos vamos sentir realizados. Ok? E reconhecer que existem múltiplas fontes de objetivos alivia a pressão da missão de encontrar uma única coisa que dê significado à nossa vida. E por isso é que eu dizia, existem vários propósitos, nós temos várias missões na nossa vida. Eu tenho um propósito profissional e posso ter um propósito pessoal que é completamente diferente, e posso ter um propósito enquanto mãe, posso ter um propósito enquanto esposa, posso ter um propósito enquanto amiga, posso ter um propósito enquanto profissional. Mas eu preciso definir qual é o meu objetivo em cada uma destas áreas. Exatamente. Ficar à espera que aconteça um milagre que é... Eu não sei muito bem, porque estas coisas dizem que acontecem, um dia eu vou acordar e vou descobrir qual é a minha missão na vida, qual é o meu propósito, porque é que eu nasci, e vou passar todos os dias à espera que isto aconteça e todos os dias acordo de manhã e isto não acontece, não é? Porque é difícil, não quer dizer que não aconteça a alguém, de repente cai a ficha e ok, é isto. Mas depois é preciso construí-lo, porque às vezes nós até descobrimos o que é que nós temos que fazer, mas depois se nós não construirmos todo este caminho, não adianta a gente saber porque é que a gente está a fazer o que está a fazer. Exatamente. Então vamos lá, como é que nós descobrimos o nosso propósito? Vamos passar para coisas práticas. Primeira coisa, primeira pergunta que vocês precisam fazer. Existe alguma coisa que vocês adoram fazer ou consumir? E isto acontece muitas vezes. Nós, mesmo sem pensarmos sobre isso, aquilo que muitas vezes chamamos de hobbies, são coisas que nós adoramos fazer e adoramos consumir e nem nos atentamos para o facto de aquilo poder ser o nosso propósito de vida, ok? Porque existe essa... Estigma? Sim, de que o propósito tem que ser uma coisa... Um bem maior, uma coisa completamente quase inalcançável, que poucas pessoas atingem, não é? E às vezes nós fazemos coisas tão pequeninas,
para nós, não é? Ou consideramos que aquilo não faz sentido ser o meu propósito. Porquê? Porque nós olhamos para o propósito como sendo uma coisa quase inatingível. E não é assim, vamos racionalizar isto. O nosso propósito é uma coisa que nós construímos. Então, por muito que vocês achem, ok, eu até gosto disto como um hobby, porquê é que o vosso hobby não pode ser o vosso propósito? Exatamente, pode. Onde é que estás a investir o teu tempo? Colecionas alguma coisa? Lês sobre algum tema que te apaixona? Pesquisas na internet com frequência sobre esse tema ou sobre assuntos relacionados a esse tema? Crias ou constróis alguma coisa em torno disso? Não interessa o que é que estás a fazer, interessa se estás a dedicar tempo a isso. Isso é o primeiro sinal, certo? Exatamente. E porquê é que o estás a fazer? E porquê é que o estás a fazer? Agora pensa, porquê é que tu estás a dedicar tempo a isso? O que é que te leva a colecionar alguma coisa ou a pesquisar sobre um tema e andar todos os dias a ler sobre ele? E as pessoas dizem, é uma paixão que eu tenho, mas, e ficam pelo mas e continuam a viver uma vida que elas consideram sem propósito porque o mas fica entre elas e aquilo que elas gostam de fazer. Olha, ainda ontem, e tu sabes, ainda ontem fui beber café com um amigo meu e às páginas tantas, na nossa conversa, ele disse-me, eu estava-lhe a dizer que... Eu sei que ele foi tomar café, eu não sei qual foi a conversa. Eu estava-lhe a dizer que as férias foram ótimas, que já sentia que necessitava de parar. Há muitos meses que nós não parávamos e os últimos meses foram muito, muito, muito intensivos. E eu disse-lhe, a mim já me apetecia parar, sinceramente. Não que eu não goste daquilo que eu faço, eu amo aquilo que eu faço, mas eu precisava parar. E ele disse-me, eu também quando entro na escola, passado 2 horas, também tenho vontade de parar. E a forma como aquilo me bateu de, ok, como é que tu consegues passar uma vida inteira a fazer uma coisa que tu não gostas de fazer, que tu não amas verdadeiramente fazer? E isto é, e obviamente isto é comum, né? Há muita gente a viver dessa forma, porque não encontram o seu propósito ou não se dedicam sequer a procurar o seu propósito e aquilo que faz sentido para elas e que vai fazer sentido para os outros também. Agora, pensa comigo, às vezes até o facto de nós estarmos a fazer alguma coisa que nós não gostamos, que nos frustra, nos limita ao tempo de encontrar o nosso propósito. Mesmo que não seja o tempo, sim, sim. Porque tempo, e vamos percebendo que é só uma desculpa que nós usamos para não fazermos as coisas que nós queremos fazer, mas limita-nos o nosso estado emocional e a nossa capacidade cognitiva de poder desenvolver o nosso propósito numa área que a gente gosta. Nós às vezes estamos tão frustrados com uma coisa que, pior do que ela nos ocupar tempo, é ela ocupar-nos o nosso estado emocional e alterar-nos a nossa cognição e a nossa capacidade de depois olhar para as outras coisas com mais entusiasmo ou ver à nossa volta que existem as nossas possibilidades de propósito ou as nossas possibilidades de prazer, não é? Porque o propósito também tem prazer aqui no meio. Muito, muito. Então é preciso às vezes pensar... se nós não estamos, não digo a perder tempo, mas a destruir as nossas capacidades de interpretar aquilo que estamos a viver e que está a passar à nossa volta. Vamos lá. Bora lá, 14 perguntas poderosas, vai, chuta aí as primeiras 7. O que é que te motiva? O que é que tu gostas mesmo de fazer? O que é que tu gostavas? Se não estás a fazer, o que é que tu gostavas mesmo de fazer? Qual era assim o teu sonho? Exatamente. O que é que te motiva? O que é realmente importante para ti? Porque às vezes motivam-nos coisas que afinal não são tão importantes assim para nós, porque depois ficamos, eu gosto muito de fazer isto, mas importante para mim é fazer isto. Então é preciso ter em consideração que uma coisa não tem que ser propriamente a outra. O que é que sempre desejaste fazer? Aquelas coisas que nós nascemos e crescemos a pensar, eu quero fazer isto, o meu sonho é fazer isto. O que é que traz satisfação? Quando chegas ao final do dia e olhas para o teu dia, ou às vezes nesse dia não aconteceu, ok? Quando olhas para a tua semana, quando é que tu fazes uma coisa? O que é que tu fazes que sentes, uau, eu hoje sinto-me mesmo realizado, estou mesmo feliz com isto? Como é que tu queres trazer valor à vida das outras pessoas?
E isto, se calhar, é muito importante quando nós falamos de propósito. O que é que realmente eu quero entregar aos outros, fazer aos outros, ajudar os outros, dar aos outros? Deixar o mundo um lugar melhor do que aquele que o não importa a encontramos. área, atenção, não importa a área, não importa o quê, não importa a grandiosidade desse quê. O que é que tu farias se dinheiro não fosse problema para ti? Sim, esquece a parte do dinheiro. Se dinheiro não fosse problema, o que é que tu farias? E em que é que pretendes ser melhor? O que é que tu desejas fazer ou em que é que tu desejas melhorar? O que é que tens em ti sempre que está... Ok, eu não sou tão bom assim nisso, eu queria mesmo era fazer aquilo, eu quero aprofundar-me nisto. Então, pensa em que é que tu queres ser melhor? O que é que tu queres ser... Não é só trabalho. Mesmo em ti, em que é que eu quero ser melhor? O que é que gostarias de fazer se vivesses para sempre? Ou seja, se a tua vida fosse eterna, o que é que tu te imaginarias a fazer para o resto da vida? O que é que te excita e fascina? Excitação, e eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia, desde criança, ok? Desde que tive o meu primeiro computador. Até começar a ser um pouquinho mais adulto e começar a desmontar os computadores todos que havia lá em casa, ia comprar peças, ia montar e por aí vai. E isso acabou por me levar à informática e da informática caí no marketing, que é aquilo que eu amo verdadeiramente fazer. Pelo que é que tu queres ser reconhecido? Quando tu te fores embora, como é que tu queres que as pessoas te reconheçam? Muita gente vai-se embora e não é reconhecida por nada, porque provavelmente também não fez nada pelos outros. Então a forma como tu serás reconhecido tem muito a ver com o propósito também, que era aquela pergunta que a Regina tinha ali, que era qual é que é? Como queres trazer valor à vida das outras pessoas? Quem é que te inspira e porquê é que te inspira? Quem são as pessoas que te inspiram e porquê é que elas te inspiram? Seja uma figura pública, seja um profissional da tua área, seja o que for. Porquê é que tu segues essa pessoa? Porquê é que nos segues a nós? E de que forma é que nós te inspiramos? E porquê é que te inspiramos? Quem queres que esteja por perto de ti? Vamos ter umas aulas espetaculares sobre isto. O que é que amas fazer? O que é que tu amas verdadeiramente fazer? E qual é que é a tua visão de futuro da tua vida? E sonha alto. Porque, efetivamente, nós muitas vezes, e nós vamos falar aqui sobre N coisas espetaculares ao longo do desafio, vocês não têm noção do conteúdo que nós temos estado a preparar. Vai haver aulas absolutamente incríveis. Deixa-me só acrescentar aqui. Sonha alto. Nós fomos ensinados que não se deve sonhar alto, que não devemos pensar em grande. Permite-te sonhar. Permite-te trazer ao racional aquele teu sonho emocional que está lá no teu inconsciente e que todos os dias te diz como é que tu te sentes. Só que como tu foste ensinado que não podes sonhar alto, tu não consegues trazer isso para ti, para a tua vida. E está tudo certo. Mas experimenta. Experimenta um dia dizes, não, o meu sonho é este, aquilo que me anda aqui a remoer, que me causa algum mal-estar, é esta parte emocional que eu gostava e que me diz vai, e a parte racional que me diz não podes, porque não deves, porque não fica bem, porque não é bonito, porque... Experimenta trocar as posições e dizer, não, eu vou assumir para mim que o meu sonho é este, mesmo que seja um sonho em grande, sonho alto. Experimenta, só para ver como é que te sentes depois disso. Outra coisa muito importante, abre um bocadinho a tua mente e segue o exemplo de quem já fez. E nós vamos falar muito sobre isto também nas próximas aulas. Sairmos um bocadinho da nossa caixa é muito importante. Nós deixamos-nos limitar em demasia e muito daquilo que nós fazemos é limitado por aquilo que são as nossas crenças, por aquilo que é o nosso passado, por aquilo que é a nossa visão do mundo, e muitas vezes só temos a nossa visão e ela é bem curta e o mundo é um lugar muito grande. É limitada também por aquilo que nos ensinaram, por aquilo que os outros pensam sobre o mesmo mundo e sobre o mundo deles e 150 outras coisas.
O que acontece muitas vezes é nós estamos formatados para pensar de uma determinada forma ou para agir de uma determinada forma. E quase todos nós, sem exceção, nos adoramos inspirar-nos com histórias de pessoas que vieram do nada e que passaram a ser muito bem-sucedidas. O que é que distingue essas pessoas de vocês? Cabeça. Só. Mais nada. Ok? Que é aquilo que a Regina dizia. Sonhar alto. Pensar um pouquinho mais à frente. O que é que eu posso fazer de realmente diferente daquilo que eu faço hoje? Sem desculpas. Nós vamos falar muito sobre isso também ao longo dos próximos 9 dias. E sem desculpas e sem se sentirem mal por isso, porque pensar ou sonhar alto não está errado, apesar da sociedade em que nós crescemos nos ter educado durante alguns anos, felizmente hoje em dia já está a mudar um bocadinho, de que isso não era bom. Portanto, experimentem só. O meu desafio é, e estes 9 segredos são brutais, como o Paulo costuma dizer a palavra dele, brutal, mas são muito bons. Experimentem só, experimentem, não tenham medo. O meu desafio é esse, experimentem cada um deles e experimentem a sensação de desenvolver cada um deles para ver como é que vocês se sentem, se eles fazem sentido ou não para vocês. Alguns deles, e volto a dizer o que disse no início, se vocês não conseguirem sozinhos, procurem ajuda. Sim, faz sentido. Nós não vamos fazer um trabalho de coaching, nós vamos partilhar só os nossos segredos. Procurem alguém que vos ajude a desbloquear aquilo que não vos deixa sonhar, porque isso provavelmente é uma crença, também falaremos disso. E não há vergonha nenhuma nisso, atenção, a Regina faz terapia e eu faço terapia, ok? Ah, sim, e tenho muito orgulho nisso. E eu tenho muito orgulho nisso também. Vocês conhecerem-se de uma forma um bocadinho mais profunda, vocês trabalharem o vosso eu, e nós vamos falar muito sobre isso também, que é perceber porque é que às vezes nós não conseguimos sonhar algo, porque é que não conseguimos racionalizar as nossas emoções, porque é que não conseguimos alterar alguma coisa que todos os dias de manhã nos está aqui a incomodar quando a gente acorda e nós não conseguimos fazer nada com isso, porque nem sequer conseguimos trazê-la ao racional para conseguir interpretá-la. Portanto, tenho muito orgulho, há muitos anos que eu faço e sou muito feliz com isso. E embora exista um estigma muito grande, se a pessoa faz terapia é porque ela está doente, não tem nada a ver. Eu faço terapia porque eu quero evoluir, são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Eu não estou doente, eu não tenho problemas psicológicos, eu quero me conhecer mais, todos nós temos quero me conhecer melhor, quero conhecer as minhas crenças, as minhas limitações, o meu passado. Não tem nada a ver com ter problemas, entre aspas. Muitas vezes há uma opção. Isso é uma crença. Isso é uma crença. Isso é uma crença. Bora lá. Boa. Atitude positiva ajuda-vos a descobrir a vossa paixão, que vem um bocadinho no seguimento daquilo que estávamos a falar, portanto... Nós chegámos a pensar em chamar paixão a esta live, na vez de chamar propósito, não é? Porque o nosso propósito pode ser a nossa paixão. E como nós vivemos apaixonados... apaixonados com aquilo que fazemos e com o nosso propósito, chegou a ser o nome desta live, chegou a ser paixão, porque é um termo que a gente gosta muito. Depois achámos, ok, eu que sou do contra, vamos desmistificar um bocadinho o que as pessoas interpretam como propósito, porque no nosso caso a nossa paixão é também o nosso propósito e faz muito mais sentido chamar-lhe propósito, e vamos perder o medo, a crença de que as pessoas veem a palavra propósito e ficam, que horror, eles vão falar coisas chatas outra vez. Não, então vamos desmistificar, vamos sair da caixa, vamos fazer sem medo. Chama-se propósito, poderia chamar-se paixão. Boa, agora vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é o Círculo Dourado do Simon Sinek. Se vocês ainda não compraram nenhum livro do Simon Sinek, eu recomendo-vos comprar. Ele tem o livro primeiro... começa primeiro pelo porquê, ou primeiro começa pelo porquê, depois tem o Descobre o Teu Porquê, e depois tem uma série deles, tem 3 ou 4 livros publicados. O Simon Sinek é um especialista em negócios, ok? E a mentalidade para negócios, e tem uma das TED Talks mais populares de sempre na área da liderança. E o que é o Círculo Dourado do Simon Sinek? O Círculo Dourado do Simon Sinek, ele começa de baixo para cima com o que nós fazemos, depois o como é que nós fazemos o que fazemos, e depois o porquê fazemos o que fazemos.
A grande maioria das empresas, a grande maioria dos negócios, a grande maioria dos profissionais só sabe responder às primeiras duas. O que é que nós fazemos e como é que nós fazemos? A grande maioria não sabe responder ao porque fazemos. E é aqui o pulo do gato. É aqui que vocês vão fazer a diferença, dominando esta estratégia e entendendo como é que tudo isto funciona. Especialista em neuromarketing? Eu aqui, e tive uma discussão com o Paulo acerca disto. Não fui eu que criei a teoria. Alexandre, neuroexpert, eu acho que estás aí. Se estiveres aí, depois defende. Isto é do Simon, não é meu. O Simon defende que o que fazemos vem do neocórtex e como fazemos e por que fazemos vem do cérebro límbico. Eu aqui fico um bocadinho... porque como fazemos, muitas vezes também vem do neocórtex, porque temos que racionalizar aquilo que fazemos. Porque fazemos, sim, vem do nosso cérebro límbico, portanto não é uma coisa tão racional o porque fazemos. Nós vamos fazendo intuitivamente, muitas vezes sem pensar, por isso é que nós às vezes ficamos anos e anos na mesma profissão, porque é uma coisa que nós fazemos de forma... emocional, automática, enfim, como queiram chamar, e acabamos por fazer isto e vamos fazendo isto. Porquê? Porque nunca racionalizamos o porquê, nunca vamos ao neocórtex pensar, ok, porquê é que eu faço isto? Porquê é que eu continuo a fazer isto? Agora, o como fazemos, eu aqui tenho algumas dúvidas. O Simon Sinek diz que vem tudo do cérebro límbico. Alexandre, vê se partilhas a mesma opinião que eu, mas respeito a visão do Simon Sinek, porque sim, muitas das coisas como nós fazemos também têm a ver com a nossa parte emocional, ok? Que é, eu emocionalmente leva-me a fazer isto desta forma e o como faço é altamente emocional. Deixa-me só pôr aqui uma legenda. Para quem não sabe, o neocórtex é a parte frontal do nosso cérebro, que é responsável pelo nosso pensamento mais racional, mais analítico, ok? Que, regra geral, serve para muito pouca coisa na nossa vida. O Alexandre está a dizer que está tudo interligado e vamos fazer uma live só sobre isso. Alexandre, está combinado. Depois dos nossos 9 segredos, fazemos uma live sobre como fazemos, porque é que fazemos e o que fazemos e qual é a parte do nosso cérebro que nos influencia a fazer, apesar de estarem todas interligadas. O cérebro límbico, que já fica mais no meio do nosso cérebro, é o responsável pelas nossas emoções, ok? Então, essa é a diferença. O nosso cérebro, segundo o Paul MacLean, em 1952, criou uma teoria chamada a teoria dos 3 cérebros, em que supostamente o nosso cérebro, ainda hoje a teoria é utilizada por praticamente todos os especialistas na área, em que o nosso cérebro se divide em 3 partes: o neocórtex, o cérebro límbico e o cérebro reptiliano. O reptiliano, que é aquele responsável pelas nossas atitudes mais primárias, de atacar ou fugir, de ter medo, as nossas atitudes primitivas, digamos assim, enquanto animais que nós somos também. O que o Simon Sinek diz é: o que fazemos está no neocórtex, ou seja, é uma coisa racional. Eu consigo dizer, olha, o que é que nós fazemos? Nós fazemos empresas criarem estratégias de marketing digital eficazes para alavancarem os seus negócios. Ok, como é que fazemos isso? Fazemos isso criando uma estratégia integrada de marketing digital que envolva não só a componente e a presença daquela marca e daquela pessoa nas redes sociais, mas também o seu site, a criação de materiais ricos, a produção de conteúdos, a construção de influência, notoriedade e por aí vai. Ok, porquê é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso Está porque... tudo ligado, Alexandre. É mesmo que a explicação do Paulo, ok, faz todo sentido. Todas elas, tudo aquilo que nós fazemos passa no nosso cérebro límbico, não há hipótese. E muitas das coisas que nós racionalizamos vêm do cérebro límbico e muitas das coisas que nós fazemos emocionalmente vão ao neocórtex para nós as executarmos. Exatamente. Portanto, o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa que está toda ligada, mas que tem muito mais influência emocional do que racional. Exemplos práticos. Apple. O que é que a Apple faz? A Apple produz dispositivos eletrónicos como telefones, computadores e por aí vai.
Como é que ela faz? Ela faz criando um design de excelência, com tecnologia de ponta, investigação e blá, 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 blá. Porquê que a Apple faz isso? Porque a Apple quer que os seus clientes desafiem o status quo, que eles pensem diferente, que eles façam diferente. E esse é o grande porquê da Apple. E de todos os exemplos que o Simon Sinek tem nos seus livros, aquele em que ele mais vezes se revê e mais vezes chama para o seu conteúdo é o exemplo da Apple, porque a Apple tem um porquê muito forte. Ok? O porquê da Apple é aquilo que faz a Apple ser o que é. A grande parte das grandes empresas tem um porquê muito, muito vincado, não é? Sim, algumas, outras nem tanto. Outras, sim, há um estudo nos Estados Unidos em que 70% dos grandes CEOs não tinham o porquê deles bem definidos. Sim. E perceberam a importância de, ok, tem que haver um porquê para isto fazer sentido. Não Ao contrário, há confundir, outras empresas que começam pelo propósito, não é? não confundir o porquê com missão. São duas coisas completamente diferentes. O porquê não é a missão. O porquê é a parte mais transcendental, mais emocional, que está para lá daquilo que é a missão, valores e blá 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 que as empresas todas têm. Não é isso. Ok? A missão, por exemplo, da Apple é construir dispositivos eletrónicos de alta qualidade, alta tecnologia, alta fiabilidade e que sejam amigos do meio ambiente, por exemplo. Ok? E isso é uma missão. É uma das missões da Apple. Ok? Mas isso não é o porquê da Apple. São duas coisas muito diferentes. Ok? Sim, também não são os valores da empresa, portanto são coisas completamente diferentes. Cuidado com isso. Ok. O que é que nós fazemos? Os produtos que nós vendemos, os serviços que nós oferecemos, os empregos onde nós estamos, para quem trabalha por conta de outrem, o que é que tu fazes no emprego onde tu estás, ok? Isso é uma coisa 100% racional que todos nós conseguimos verbalizar facilmente, certo? Como fazemos? É aquilo que nos distingue de todos os outros, ok? É o conhecimento que nós temos, a forma de executar essas tarefas, como é que nós fazemos o nosso trabalho, como é que nós criamos os nossos produtos, como é que nós criamos os nossos serviços, é aquilo que nos distingue de todos os outros, verdade? Verdade. E porquê é que nós fazemos? Propósito, causa e crença. A maior parte das coisas que nós fazemos, o porquê de as fazermos tem a ver com o nosso propósito ou com as nossas crenças, não é? Nós fazemos o que fazemos no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, em casa, com os nossos amigos, com a sociedade, com a comunidade. Nós fazemos as coisas por um propósito ou por uma crença. Exatamente. Alguma das duas está a influenciar aquilo que nós estamos a fazer. Completamente. Neste momento, por exemplo. Nós estamos a trabalhar neste momento com o nosso propósito, mas há muitas coisas que nós fazemos e eu, por exemplo, faço muitas ainda agarrada, há muitas crenças que vou trabalhando constantemente e sei que só as faço porque são crenças que eu tenho. Porque também tem crenças. Nós, é só fazer aqui outra parte, nós não somos perfeitos, por isso é que nós trabalhamos desenvolvimento pessoal todos os dias, inteligência emocional. O Paulo é um dos nossos mentores, porque isso é outra coisa que é importante vocês terem em consideração quem são os vossos mentores, e o Paulo Moreira em inteligência emocional também é nosso mentor nesse sentido, porque nós não somos perfeitos e o desenvolvimento pessoal é uma constante. Nós trabalhamos isto constantemente todos os dias. Ok, o NeuroExpert parece que estava a adivinhar. Sim, nós também temos aqui o método dos 5 porquês da Toyota. Ok, que metodologia é esta? Existe uma metodologia desenvolvida pela Toyota, que é o método dos 5 porquês. E ele consiste basicamente em nós questionarmos 5 vezes porquê relativamente à construção do nosso propósito e do nosso porquê. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Tu fazes umas perguntas e eu respondo. Pode ser? Porquê que trabalhar com marketing digital é tão importante para ti? Eu tinha que falar primeiro. Olha, sabias que marketing digital... Tu disseste que eu fazia as perguntas. Sabias que marketing digital é muito importante para mim e eu adoro trabalhar com marketing digital? E porquê que trabalhar com marketing digital é tão importante para ti? Trabalhar com marketing digital é muito importante para mim porque me permite ser bem-sucedido. Porquê que ser bem-sucedido no marketing digital é tão importante para ti? Porque, através do meu conhecimento, eu consigo mudar a vida das pessoas que aprendem sobre marketing digital e que aplicam nos seus negócios. E porquê que mudar a vida das pessoas é tão importante para ti?
Não, agora era essa? Era. Ok. Porque dessa forma, quando eu consigo efetivamente mudar a vida das pessoas com o marketing digital, isso vai fazer com que os seus negócios sejam mais prósperos, o que vai fazer com que, invariavelmente, essas famílias consigam providenciar melhor, consigam se alimentar melhor, consigam ter uma melhor qualidade de vida e, acima de tudo, uma maior felicidade. E porquê é que a felicidade dos outros é importante para ti? Porque isso faz parte da minha missão e do meu propósito enquanto profissional e, enquanto profissional, aquele que é o meu propósito é transformar a vida dos outros através do marketing digital. E porquê é que ter uma missão é tão importante para ti? Porque é o meu propósito e é aquilo que me faz sentir que o meu trabalho é relevante para mim. Vocês têm um workbook, preencham o vosso workbook, façam estas questões a vocês, entendam quais são as respostas que vocês dão a cada uma destas perguntas e porque é que elas fazem sentido para vocês. Façam as vossas perguntas e deem as respostas. Neste caso, vocês perceberam que elas estão todas interligadas. Há um porquê e um porquê e um porquê, até chegares à missão e perceberes porque é que a tua missão é tão importante para ti. Percebem a ideia? A ideia é, vocês começam com uma primeira frase, ok? Relacionada com o vosso negócio. Porque é que vocês fazem o que fazem? Ou porque é que vocês trabalham com o que trabalham? E a partir daí vocês têm que questionar 5 porquês até chegarem ao resultado final. Ou seja, porque é que trabalhar com marketing é importante? E eu dou a minha resposta. E com base nessa resposta eu formulo um segundo porquê. Pego em alguma coisa relacionada com aquela resposta e eu crio um segundo porquê. Depois eu respondo novamente. Depois eu crio um terceiro porquê, um quarto porquê e um quinto porquê, até chegar à raiz e ao cerne da questão, que é porque é que eu faço aquilo que eu faço. E às vezes é esta a pergunta que nós não temos em mente para conseguir levar avante todos os dias o nosso trabalho. Porque ainda não racionalizamos qual é o nosso porquê. Porquê é que eu faço isto todos os dias e porquê é que isto é importante para mim? Porquê é que eu quero continuar a fazer isto e isto é importante para mim? Seja, vamos voltar lá ao início, seja colecionar alguma coisa, ler alguma coisa, estudar alguma coisa, ou aquele trabalho que nós fazemos ou que sonhamos fazer. Porquê? E vocês chegam, ao fim destas 5 perguntas, ao vosso propósito. Exatamente. Perfeito. Ok, agora vamos ao encontro ao quem e o porquê. Esta é uma outra metodologia, a gente está cheio de metodologias. Também está no workbook. Também está no workbook. Nós utilizamos todas, portanto, nós fazemos tudo o que vocês vão ter ao longo destes 9 dias nos vossos workbooks para fazer. Nós fazemos todas e não se faz uma vez na vida, elas vão sendo feitas ao longo da nossa história, dos nossos dias, quando nós achamos que faz sentido encontrar mais algumas coisas ou na parte pessoal ou na parte profissional, nós fazemos estes exercícios muitas vezes. Portanto, é importante vocês usarem os vossos workbooks, todos os que nós vamos enviar ao longo dos 9 dias e trabalharem para entenderem, colocarem isto em prática. Os 9 segredos que nos permitem a nós, não digo estar aqui, mas sim sentirmos-nos tão motivados com o nosso propósito e trabalharmos em função dele. Ok, esta metodologia é ligeiramente diferente. Ela é baseada em 4 quadrantes e o primeiro quadrante é o quem. Então isto funciona mais ou menos assim, ok? Isto está no vosso workbook. Se ainda não têm o workbook, está aqui na descrição do vídeo, ou inscrevam-se no desafio dos 9 segredos para depois terem acesso à página dos workbooks, ok? Então, começamos pelo quem. No quem, o que é que nós temos que fazer no quadrante do quem? No quadrante do quem, nós vamos preencher este quadrante com os clientes ou projetos que nós já gostamos de realizar. Que nós já realizámos, é passado, ok? Coisas que já aconteceram e podem ser clientes, podem ser amigos, podem ser projetos, podem ser o que vocês quiserem, no vosso trabalho ou fora do vosso trabalho, como vocês quiserem, e vocês vão ter que ponderar sobre o seguinte. Primeiro, quão impactante esse projeto foi para o negócio em que vocês estavam envolvidos. Depois, qual é que é o vosso interesse nessa indústria ou nesse nicho de mercado especificamente? Depois, quanto é que vocês gostariam de voltar a fazer mais projetos desse tipo? Ou seja, eu estive envolvido naquele tipo de projeto e agora já não estou mais. Eu gostava de voltar a estar ou não? Gostaram de trabalhar com outras pessoas nesse projeto? E o que é que vocês sentiram ao trabalhar nesse projeto? Ok?
E estas respostas vocês vão colocar lá no quadrante quem, ok? Depois temos o quadrante quem não. No quem não, dá para perceber que é precisamente o quem não, o oposto. O não é? oposto. Vamos preencher o outro quadrante. Preencha o quadrante com os clientes ou projetos que não gostaste de realizar. Sim, porque nós temos que racionalizar o que nós gostamos e racionalizar o que nós não gostamos. Porquê é que esse projeto não foi bem sucedido ou não foi sucedido como tu imaginavas? Porquê é que não gostaste de trabalhar nesse projeto? O porquê de não gostares. Gostar é uma coisa de sentir. Portanto, é importante tu perceberes porque é que não gostaste. O que é que sentiste nesse trabalho? O que é que te fez sentir um não ao trabalhar nesse projeto? E o que é que sentiste ao falar com esse cliente, por exemplo? O que é que te fazia sentir sempre que tu tinhas que falar com esse cliente ou com esse, ou sobre esse projeto, ou com o teu colega, com alguém com quem tu trabalhaste naquele projeto em específico? O que é que tu sentias quando tinhas que falar disto? É válido para projetos atuais também, ok? Não necessariamente só projetos passados. Aliás, se vocês tiverem alguma coisa que estão a fazer neste momento e que está a mexer com vocês, façam sobre aquilo que vocês estão a fazer. Exatamente. Quem e quem não. Os dois quadrantes de cima, o sim e o não. Depois temos os quadrantes de baixo. O primeiro deles é o porque, ok? Ou o porquê. É o porquê e o porquê não. Então vamos lá. No porquê, nós vamos preencher este quadrante de baixo com as razões comuns porque nós decidimos trabalhar com esses clientes ou nesses projetos. E isto são só algumas ideias, ok? São 8 ideias para vocês terem em consideração. Olha, eu envolvi-me com este cliente ou com este projeto pelas características do projeto. Foram as características do projeto que me chamaram a atenção. Ou pelos sentimentos. Foi um amigo que me pediu aquele favor e eu envolvi-me naquele projeto. Gostei da ideia. Exatamente. A importância. Olha, eu envolvi-me naquele projeto porque ele tinha um impacto social muito grande. E então a importância chamou-me à missão de me envolver naquele projeto ou com aquela pessoa. A indústria. Olha, aquela é uma indústria onde eu adorava entrar e onde eu estou a fazer um forcing para tentar começar a ganhar nome naquela indústria. Ou porque era um sonho trabalhar numa indústria diferente. Exatamente. Rendibilidade. Olha, eu envolvi-me neste projeto porque eu precisava de ganhar dinheiro. Ou porque o projeto era muito bem pago e era impossível dizer que não. Ok? Dificuldade. Olha, eu tive que me envolver neste projeto porque eu estava num momento de grande dificuldade e... Ou até dificuldade no projeto. Olha, é um projeto tão complexo que me estimula. Foi isso que me chamou a atenção. Tecnologia. Envolvi-me neste projeto porque tu não estás bem a ver. Eles trabalham com tecnologia incrível. E localização. Olha, eu envolvi-me neste projeto porque era perto da minha casa, ou porque era na minha cidade. Ou porque era noutra cidade e eu queria sair da minha cidade, porque às vezes acontece, nós envolvemos em projetos porque são longe e nós queremos estar longe, mas é preciso nós percebermos porque é que nós nos envolvemos, não é? Exatamente. Era porque era perto ou é porque era longe, porque tudo isto tem algum significado para nós. Claro, obviamente. Deixar todas as opções em aberto. Olha, envolvi-me num projeto porque era nos Estados Unidos e o meu sonho era trabalhar nos Estados Unidos. E porquê? É válido, ok? É? E porquê? Então, neste caso, é o porquê. E agora passamos para o porque não. Que é o quadrante do lado, ok? Então, agora vamos preencher o nosso quadrante do porquê não com as razões comuns, porque é que nós decidimos trabalhar com este cliente ou neste projeto. Pode ser um que já tenham feito, voltamos a dizer, ou algum que estejam a fazer. As características do projeto, os sentimentos, a importância, a indústria, a rendibilidade, a dificuldade, a tecnologia e a localização voltam a ser utilizadas para o quadrante do porquê não. Porque as mesmas coisas que nos levam a dizer que sim são aquelas que nos levam a dizer que não. Depois tem que haver uma razão para nós termos dito sim ou para dizermos não. Mas vamos escrevê-las no nosso workbook, nos nossos quadrantes, porque sim e porque não. Porque não? Nas características, olha, porque... Porque não gostava do projeto, porque não gostava da forma como ele estava esquematizado, os sentimentos, porque eu não gosto muito daquela área, ou porque eu não gosto muito daquele cliente. Senti que o projeto... havia ali qualquer coisa que não cheirava bem. E acreditem naquilo que vocês sentem. A importância, porque não era uma coisa muito importante para mim, eu decidi não fazer aquilo porque não era importante para mim. Ou por uma importância negativa. Olha, eu acho que o projeto estava a prejudicar o meio ambiente e é uma coisa onde eu não gostava de me voltar a envolver.
podemos incluir essa na indústria, porque aquela indústria não é uma indústria com a qual eu me reconheço. Exatamente. E não faço questão de trabalhar nela. A rentabilidade, porque não era rentável e não fazia sentido para mim trabalhar num projeto não rentável, porque era extremamente difícil ou porque era extremamente fácil, atenção, porque qualquer um deles é válido para nós não queremos trabalhar num projeto. A tecnologia de 1990. Tu não estás bem a ver, eles ainda trabalham no 386. Ou então uma tecnologia muito avançada que nós não queremos sequer aprender ou que não faz sentido para nós trabalhar. E a localização, voltamos ao mesmo, porque é longe ou porque é perto. Exatamente. Preencham os 4 e este é um exemplo. Isto é um exemplo do resultado, ou seja, vocês podem ter em cima o projeto XYZ, ZXY e YZX, e vocês detalham ali os projetos no quem e no quem não, ok? Projetos, parcerias, o que vocês quiserem, clientes que vocês atenderam e por aí vai. E depois as razões, o porquê e o porquê não. Olha, porque a empresa é relevante e eu gostei de trabalhar com eles porque a empresa era super relevante no nicho de mercado, porque a indústria era super inovadora e eles estavam a desromper completamente com o mercado, e pela excitação que aquele projeto me causou, eu adorei trabalhar naquilo e aquilo dava-me imensa motivação para sair de casa todos os dias. Estava aqui a perguntar se dá para trabalhar num projeto que ainda não está. É limitante, porque nós não sabemos, ainda não sabemos o porquê não, mas se vocês já sentirem que há alguma dualidade no projeto em que vocês vão entrar, façam. E percebam o que é que vos leva a querer fazer e o que é que vos leva a não querer fazer. Exatamente. Porque às vezes nós já temos sinais que nós nos recusamos a interpretar porque também fomos ensinados que nós temos que justificar aquilo que sentimos. Ou seja, se eu vos disser uma coisa que eu sinto, ou às vezes eu digo ao Paulo, eu não quero fazer isso, pá, não me sinto confortável com esse projeto ou não me sinto confortável com esse negócio. E ele pergunta-me, porquê? E porquê? E porquê? E se eu disser porque eu sinto ou porque não me faz sentir muito bem, não é uma resposta, porque nós fomos ensinados que nós temos que ser altamente analíticos. Então eu tenho que lhe justificar de forma racional e analítica um porquê não. E tenho que lhe fazer uma tabela de Excel a mostrar que financeiramente não é tão rentável, mas até pode ser. Eu só tenho um feeling de que aquilo não me faz sentido. Só que nós fomos ensinados que tem que haver uma justificação racional para a sociedade ter em consideração aquilo que nós temos como opinião. E as coisas não são bem assim. Deixem-se influenciar por aquilo que vocês sentem. E se vocês sentirem, porque o vosso cérebro está-vos a dar uma resposta a alguma coisa, se vocês sentirem que não faz tanto sentido ou que é bom demais, não importa, façam na mesma este exercício e percebam o que é que vos está a influenciar mais para o sim e o que é que vos está a influenciar mais para o não. Para quem está a perguntar isto, vocês podem fazer isto para projetos aleatórios, para o que vocês quiserem. O ideal é vocês irem buscar os projetos que vocês recordam, ou parcerias, ou negócios em que vocês estejam envolvidos e por aí vai, e vocês esquematizarem isso. Vocês podem pôr todos os projetos em que vocês já se envolveram, ou pôr só alguns. É uma decisão vossa. Óbvio, quanto mais informação vocês conseguem detalhar, mais fácil é vocês entenderem porque é que vocês gostam de determinada coisa e porque é que vocês não gostam de determinada coisa. E aqui, este exercício, ele tem como objetivo isso. É vocês olhando para os 4 quadrantes preenchidos, vocês terem uma noção clara do que é que vos excita e o que é que vos motiva quando vocês trabalham num determinado projeto e quando vocês trabalham noutro. E com quem é que vocês gostam de trabalhar? E vocês podem fazer isto. Vocês podem fazer isto para outras áreas das vossas vidas, até para os amigos, depois vocês percebem isto. Com quem é que vocês gostam de trabalhar ou com quem é que vocês não gostam? E depois percebam porquê. Não é? Porquê? Porque é que aquela pessoa não foi bom trabalhar com aquela pessoa? Ou porque é que foi bom trabalhar com aquela pessoa? Então vocês conseguem fazer isto para os vossos projetos com as pessoas que estão incluídas neles. Até para quem trabalha por conta de outrem, por exemplo, os empregos que já teve. Sim, sim. Ok? Porque é que gostou de trabalhar naquela empresa ou porque é que não gostou? Quais é que foram as motivações de trabalhar em equipa? Se a equipa era bacana, não era bacana? E quando vocês preenchem os 4 quadrantes, e isso está no workbook, vocês têm uma noção clara de o que é que vocês não querem repetir e o que é que vocês querem claramente repetir. Tragam tudo a vocês, ao vosso racional, para conseguirem interpretar. Exatamente. É extremamente importante. Exatamente. Ok. Vai mais fundo na tua descoberta.
É uma grande frase, muito forte. Vai mais fundo na tua descoberta. Vai mais fundo na descoberta. Ou seja, já temos aqui vários exercícios para nos ajudar a encontrar o nosso propósito, o nosso porquê. E como a gente falou lá no início, o porquê é muito forte. Quando nós temos um porquê, nós sabemos exatamente qual é que é a nossa missão no mundo. Nós sabemos exatamente o que é que nos move e qual é que é o impacto que nós queremos ter no mundo. E agora, depois de todos estes exercícios, é importante ir um pouquinho mais fundo nessa descoberta também. A primeira delas é? Experimentar várias coisas. É uma crença. Nós vamos falar também de crenças mais à frente. Não devia dizer isto, mas há algumas coisas que mexem também com crenças. Mas nós temos muito que eu tenho que me formar agora, é esta área, eu só vou fazer isto porque foi isto que eu estudei, porque foi isto que eu aprendi, porque eu não quero fazer outra coisa. E às vezes não nos permitimos experimentar. Experimentem. Quanto mais coisas vocês experimentarem, mais vocês crescem. Mais vocês crescem como pessoas, portanto, mais vocês crescem como profissionais, porque vocês são só uma pessoa. Exatamente. Então, experimentem vídeos, pintura, desenhos, façam viagens, conheçam o mundo. Agora não dá. Esta não sei bem. Conheçam o vosso país. É o suficiente. Sim. Dentro do vosso país existem culturas completamente diferentes. Vão à descoberta, percebam o que é que existe além daquilo a que vocês estão confinados, não no vosso espaço físico, mas no vosso espaço mental. Exatamente. Aqui, e depois podemos extrapolar para outras coisas. Se formos falar de marketing, criem sites, criem blogs, gravem vídeos, abram contas nas várias redes sociais, experimentem tudo. Testem. Vocês têm que experimentar tudo. Porquê? Quantas vezes acontece alguém dizer-nos assim, ei, o meu sonho era trabalhar redes sociais, e quando começa a trabalhar diz assim, afinal, isto não era bem como eu pensava. Já tivemos funcionários assim, já tivemos funcionários que começaram a trabalhar connosco aqui na agência porque adoravam trabalhar com redes sociais e com o Facebook e com uma série de coisas. E quando chegaram aqui perceberam que afinal não gostavam assim tanto. Porquê? Porque eles nunca tinham experimentado, porque eles não tinham testado. Então, testem, façam coisas, façam pintura, não sabem pintar, não faz mal. Testem na mesma, porque se vocês gostarem daquilo, o aprender é o mais fácil. Não é? O nosso cérebro aprende muito facilmente. Portanto, se nós gostarmos, nós vamos aprender a fazer. Só que vocês nunca vão saber se gostam, se nunca experimentaram, porque dizem, eu não tenho jeito, eu nunca fiz nada disso. Não sei como é que se faz. Experimentem tudo o que vocês conseguirem experimentar que esteja ao vosso alcance. Boa. Identifica aquilo que acende o teu interesse. E este acender é a faíscazinha, ok? O que é que me excita realmente? E eu lembro-me, por exemplo, dos meus primórdios, ainda hoje me acontece muitas vezes. Às vezes estou em casa e penso assim, eu podia escrever um artigo sobre este tema. E automaticamente a chama liga. Parece o esquentador, né? Como é que se chama no Brasil? É esquentador também? Acho que é. Ok. Para aquecer a água. Para aquecer a água. E entretanto, a chama... E entretanto a chama... A gente abre a torneira e aquilo acende. E aquilo excita-me de tal maneira que se eu pudesse, e às vezes não vou, até por respeito... Aquecedor, ok. Um Junker. E às vezes nem vou para o computador por uma questão de respeito, porque também preciso ter vida familiar, preciso ter vida social, preciso de mim também. Mas aquilo automaticamente, acende a chama e, ok, aquilo é um drive, é uma motivação brutal para, ok, bora fazer isto. A mesma coisa aconteceu com o desafio dos 9 segredos, ok? Nós conversámos os dois e, ok, bora fazer. Vai ser espetacular. E então o nível de motivação, lá para cima e bora fazer e bora entregar o melhor conteúdo possível. E então, o que é que vos faz acender esse interesse? Ou seja, quando é que vocês... É um bocadinho como aquela história dos relacionamentos, né? Quando vocês se envolvem com uma pessoa e dá as borboletas no estômago, né? Às vezes acontece, outras vezes não acontece. O que é isso? São borboletas. Eu tive muitas borboletas quando conheci. Depois viraram traças. Agora é que elas corroem por dentro. Porque antes elas só tinham as asinhas, era só. Agora está a correr. E é um bocadinho a mesma coisa, que é quando vocês se envolvem num projeto, numa ação, às vezes até, por exemplo, há pessoas que sentem isso, ou sentem muito isso, por exemplo, a fazer voluntariado,
olha, envolvi-me com o voluntariado e eu adoro de paixão e então sempre que posso vou fazer voluntariado ou vou doar sangue ou seja o que for, não interessa, ok? É vocês experimentarem coisas. E experimentar coisas pode ser o que vocês bem entenderem. A Regina pintava, ok? A Regina pintava. E ainda hoje gosto. Agora faço outras coisas. Agora tenho uma horta orgânica na varanda e comprei uma máquina de costura. E agora vou costurando. Portanto, há imensas coisas que eu gosto de fazer. Não quer dizer que eu tenha jeito para nenhuma delas. Sim. Mas que são coisas que eu gosto. Algumas são quase terapia, não é? Como a minha horta é quase uma terapia. Mas são coisas que se eu não experimentar eu não vou saber se eu gosto ou se eu não gosto. Não vou saber se elas me motivam ou não. E, por exemplo, quando eu pintava, já foi há muitos anos, mas todos os dias eu precisava pintar, porque aquilo, eu passava o dia à espera de chegar a hora de eu pintar e pintei, fez a minha parte e se calhar foi o meu propósito durante algum tempo da minha vida, fez todo sentido para mim naquela altura. Portanto, se eu não tivesse experimentado, eu não tinha sabido. E aprende sempre alguma coisa. Boa. Hobby pode ser, não quer dizer que seja, diferente de uma paixão rentável. O que é que isto significa? Significa que às vezes nós temos hobbies, como por exemplo a Regina adorava pintar, mas aquilo era um hobby e dificilmente se iria tornar numa paixão rentável. Sim, não ia. Porque ela tinha outros objetivos também. Exatamente. Porque ela tinha outros objetivos. Mas era um hobby, ou seja, um hobby, por exemplo, no caso da Regina, aquele hobby da pintura não se iria tornar numa paixão rentável porque a Regina tinha outros sonhos. Sim, não era esse o propósito daquele hobby. Sim. Exatamente. Então, cuidado. Muitas vezes a gente pensa, eu gosto muito deste hobby. Eu gosto muito de jogar futebol, por exemplo. Adoro jogar futebol. Mas isso não significa que eu vá tornar isso numa paixão rentável para mim. Para isso era preciso ele ser bom. Então, bom em relação a quem? Ou em relação a quê? A quem joga futebol e isso é rentável e ganha dinheiro com isso. Obrigado. A gente depois em casa conversa. E efetivamente, nós muitas vezes confundimos os nossos hobbies com aquilo que são as nossas paixões para o resto da vida. De, ok, eu viveria disto, eu só faria isto, ou eu tenho competência suficiente para me destacar nesta área. E isso às vezes não é real. Ou seja, às vezes o nosso hobby é só isso. É um hobby. Okay? E se calhar nós não pensamos no propósito nas outras áreas da nossa vida e nos outros projetos que temos. Portanto, por isso é que nós falamos, vocês têm que experimentar o máximo de coisas que vocês consigam para conseguirem perceber o propósito em cada uma delas, porque às vezes ele não faz sentido para vocês, que é, ok, mas porquê é que eu quero fazer isto? E quando vocês percebem, ok, mas se é por isto, se calhar já não faz sentido. Se é este o propósito que eu dou a isto, se calhar já não faz sentido eu ver isto desta forma. Será que dava para ter um emprego maratonista de séries de Netflix? Provavelmente, se fizeres reviews delas, é uma possibilidade de fazer as reviews. Só reviews dá-me trabalho, só assistir. Pois acho que não, mas é um bom hobby. Ok, era um bom hobby. Ok, boa. Ir mais a fundo nos assuntos que te interessam realmente. Portanto, isto vem no seguimento da outra. Tu gostas de uma coisa... Já está aqui. Depois de identificar, vamos mais a fundo. Eu gosto disto. Porquê é que eu gosto disto? O que é que isto tem como propósito na minha vida? Para que é que isto serve? E o propósito pode ser visto de muitas formas. Por exemplo, vocês podem ter um propósito no emprego que seja apenas, entre aspas, de ganhar dinheiro para sustentar a família. O meu propósito no meu emprego é ganhar dinheiro para sustentar a minha família e está tudo certo. Porque depois o que eu gosto muito e que tem uma paixão maior do que esta deste propósito é fazer voluntariado. E isso também tem um propósito para mim porque é ajudar as pessoas. Mas perceber a fundo qual é o propósito em cada uma das coisas que nós fazemos é extremamente importante. Porque se nós não racionalizarmos isto, nós não vamos saber porque é que nós andamos a fazer o que andamos a fazer. Exatamente. Então perceber porque é que eu faço isto, qual é o propósito nisto, qualquer um deles está certo. Não me venham com, eu só posso fazer na vida aquilo que eu gosto. Óbvio que se isso for possível, melhor. Mas se eu conseguir ver um significado no meu emprego, mesmo que ele não seja aquilo que eu sonhei há 2 ou 3 anos atrás, mas ele tem neste momento um propósito na minha vida. E na minha vida esse propósito agora é de alimentar a minha família. Então eu vou
tirar significado do meu trabalho também. Eu vou dar-lhe significado, vou dar significado ao meu trabalho e vou-lhe tirar um significado. Vou trazer o significado dele, que é eu conseguir alimentar a minha família e está tudo certo. É este o propósito deste meu trabalho neste momento, mas eu tenho outra área em que eu tenho um propósito muito profundo e eu faço isto também com base neste propósito. É importante vocês perceberem o que é que realmente vos interessa em cada uma das coisas que vocês fazem. E, meus amigos, uma coisa muito importante, sem desculpas. Sim. Nós temos um grande amigo nosso que hoje é multimilionário e que, como o mindset dele não era um mindset de arranjar desculpas, o que ele fazia era, ele tinha o sonho dele, ele tinha o propósito dele muito bem definido, o que é que ele queria fazer, e o que ele fez foi trabalhar nisso à parte. Ou seja, ele tinha um emprego dele, quando saía do emprego, chegava à casa e trabalhava até às 3 horas da manhã a fazer aquilo que era o sonho dele e que hoje é a vida dele. E que hoje o tornou num multimilionário. E ele tinha 2 propósitos nesse momento. Um com um projeto que ele tinha dele e o outro com o trabalho dele. Ele fazia o trabalho dele o melhor que ele podia porque ele sabia que tinha que ser o melhor para cumprir o propósito dele naquele momento. Exatamente. Então, é preciso nós darmos significado àquilo que fazemos, não fazer só por fazer, ou não passar a vida frustrada a dizer eu não gosto de fazer isto, eu vou, mas eu não gosto. Porquê? Porque nós não lhe atribuímos um propósito. Que é, então olha para aquilo que tu fazes, qual é o propósito de tu fazeres isso? Se for nem que seja apenas, volto a dizer, apenas entre aspas, mas nem que seja apenas levar-te o alimento para a tua família ao final do mês, dá-lhe um significado. E isso passa a ser um propósito e passa a ser importante para ti. E deixa de ser aquela coisa chata do nem sei porque é que eu faço isto, eu nem gosto de fazer isto. É importante racionalizar. Porquê? Dá um significado a cada coisa que tu fazes na tua vida. Na terceira aula eu vou contar um pouquinho da minha história e que tem muito a ver com isto. Eu até chegar onde cheguei hoje e onde eu estou hoje, eu conciliei o meu trabalho na área do marketing, na criação de conteúdo, com vários outros empregos para poder hoje fazer aquilo que faço a tempo inteiro, que é aquilo que verdadeiramente me apaixona. Portanto, todos nós, em algum momento da nossa vida, temos que nos sacrificar, temos que ser resilientes e temos que combinar aquilo que é o hoje com aquilo que pode ser o amanhã, ok? Portanto, nada de desculpas, nada de mas eu não gosto do que faço, mas eu sou casado e tenho 3 filhos. Fuck that. Isso não interessa para porra nenhuma, ok? Para porra nenhuma. Quando eu conheci a Regina trabalhava numa área completamente diferente, tinha 2 filhos, tinha uma casa para pagar e nem por isso ela mudou de área. Ela mudou de área. Nem por isso ela não mudou de área, ok? Ela mudou de área completamente, ok? Então, se ela conseguiu com aquilo que ela tinha em mãos, qualquer pessoa consegue, ok? Portanto, deixem-se de desculpas e bora lá. Há um pouquinho sobre a minha história no meu site, na minha biografia. É só um pouquinho, muito, muito pequenino, mas quem quiser pode ler. Depois da live pode ir ao meu site e ler um pouquinho sobre a minha biografia, que é só um cheirinho. É só um bocadinho. Mas pode ser que vos mostre que, ok, não é onde tu nasceste, não é o que tu fizeste, não é o que tu estudaste, não é como tu cresceste, não é o que tu tens, é o que tu queres. Para isso precisas de perceber o significado daquilo que tu fazes. Porquê é que tu fazes? Qual é o teu propósito? O que é que tu queres fazer? Quem é que tu queres ser? Ok, agora que já temos o interesse e já entendemos o que é que nos faz disparar a chama, agora temos que identificar o que é que passa de interesse a fascínio. E qual é que é a diferença entre ter um interesse e ter um fascínio? É que quando nós somos fascinados por alguma coisa, nós só queremos fazer aquilo 24 horas por dia. Ok? Eu quando entendi o meu fascínio pelo marketing... Quando ele me conheceu era assim. Mas depois a chama foi queimou tudo. Ele hoje está mal. Estou a brincar. Ele hoje está muito mal. O fascínio, por exemplo, eu quando entendi o meu fascínio pelo marketing e pela criação de conteúdo, eu não fazia mais nada. Eu acordava a pensar naquilo, eu escrevia, eu produzia, eu criava mais sites, eu criava mais blogs, eu fazia mais projetos. Eu era completamente vidrado naquilo. Às vezes desequilibrado, porque ele comia e escrevia.
Sim. Porque ele tinha tanto para escrever, ele estava tão fixado naquilo que às vezes não parava sequer. Eu ia de férias com a Regina e primeiro trabalhávamos durante a manhã toda, depois é que íamos de férias. Ou seja, durante alguns anos não tivemos um dia completo de férias, porque todos os dias nós tínhamos que trabalhar, nem que fosse só de manhã. Sim, mas era paixão, era fascínio, sim. Ok? Não era porque tinha que ser ou porque andava alguém atrás de mim, nada a ver, mas eu efetivamente era muito fascinado e muito obcecado por aquilo. E muitas vezes o fascínio chega quase à obsessão, ok? Nós tornamos-nos obcecados por aquilo, queremos ser melhores, queremos aprender mais, queremos ir mais além e por aí vai, ok? Um bom exemplo disto também é vocês pegarem, e acho que é sempre um bom exemplo, o Cristiano Ronaldo, ok? Ele tinha um interesse no futebol, uma paixão pelo futebol que se tornou num fascínio, que se tornou numa obsessão por ser o melhor do mundo e todos os dias trabalhar para ser o melhor do mundo, ok? E isso é fascínio. Ele tem um propósito muito bem definido e esse fascínio muito bem definido, ok? Então, fica aí a dica. Qual é que é a diferença? Outro quadrante que está no vosso workbook para vocês depois preencherem. O que vocês querem é o quadrante superior direito. E aqui, neste exercício, vocês vão colocar aquilo que vocês têm pouco interesse e que vocês têm muito interesse e aquilo que vocês têm pouco fascínio e aquilo que vocês têm muito fascínio, que são coisas diferentes. Eu tenho, por exemplo, pouco interesse em correr. Ok? Tenho pouco interesse em correr. É uma coisa que eu não gosto assim muito. Gosto mais de fazer outras coisas. Mas tenho muito interesse, por exemplo, em comportamento, em psicologia, em neurociência, dentro dessas áreas, do marketing, dentro dessas áreas, o que é que eu tenho muito fascínio? O marketing digital de longe, ok? Marketing digital de longe. O que é que eu tenho pouco fascínio? Olha, tenho pouco fascínio por exercício físico, tenho pouco fascínio por séries de Netflix, tenho pouco fascínio por cinema, tenho pouco fascínio por música, tenho pouco fascínio, sei lá, por pintura. Aí é pouco interesse. Não, sim. Aí é pouco tudo. Aí é pouco tudo. Aí é pouco tudo. Portanto, é vocês identificarem das áreas onde vocês estão... É preciso perceberem isso, que não é pouco fascínio, é pouco interesse. Exatamente. Nem sequer há um interesse ali. Interesse. Portanto, é pouco interesse, não é pouco fascínio. São coisas diferentes, não é? Como dizia o outro, tudo isto que nós pode ser amor porque interesse não há nenhum. Tudo isto que nós vos pedimos para vocês fazerem, que está no vosso workbook, é extremamente importante para vocês entenderem, para vocês olharem e fazerem exercícios. Há coisas que nós não sabemos porque nós nunca as escrevemos. Elas estão na nossa mente, mas nós nunca as colocamos de forma a nós as interpretarmos. Então é importante nós interpretarmos as coisas que passam na nossa vida, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós sentimos, e escrever e colocar isso num quadro que seja de fácil interpretação, dá-nos muito mais respostas do que vocês imaginam. Então façam estes exercícios que estão no workbook e vocês vão descobrir coisas maravilhosas, garanto. Uma das coisas mais importantes da inteligência emocional, da psicologia, do coaching, etc., é quando vocês colocam a intenção nas coisas. Ou seja, aquilo que a Regina estava a dizer de vocês escreverem é vocês colocarem a intenção de o fazerem. Ou seja, vocês escreverem, vocês dedicarem e concentrarem-se no exercício de fazer aquilo. Porque pensar sobre isto de uma forma muito subjetiva... Às vezes é interpretar. Exatamente. Às vezes mesmo que vocês não estejam a colocar a intenção, só vocês escreverem, olham para aquilo de outra forma. Às vezes nós pensamos coisas e se vocês estiverem a falar dizem, e se vocês forem escrever dizem assim, não vou escrever isto afinal não faz sentido. Porquê? Porque sai muito mais rápido quando nós falamos ou só quando nós pensamos. E quando nós vamos escrever, quando nós vamos interpretar, racionalizamos e aí vamos entender se faz ou não sentido para nós. E muitas vezes aquilo que nós andamos a pensar, a sentir, quando nós escrevemos, nós percebemos isto não é por isto. Afinal, o que estava aqui, afinal, aquilo em que eu tenho mais interesse não é tanto nisto, porque afinal este pormenor aqui fascina-me mais. Afinal, eu gosto mais de trabalhar com esta pessoa do que com esta. E porquê? Porque afinal é isto que eu nunca tinha percebido que fazia sentido. Quando nós colocamos
por escrito, alteramos a forma como interpretamos, passamos a trazê-la à nossa interpretação e quando colocamos num esquema facilita-nos ainda mais conseguir interpretar os porquês de cada uma delas. Completamente. Excelente. Obrigada. Depois, desenvolve e humilde. Desenvolve a tua mestria nos assuntos que te fascinam. Como vocês devem calcular, eu quando comecei no marketing e comecei na criação de conteúdo não escrevia tão bem como escrevo hoje. Não gravava vídeos com a mesma vontade que gravo hoje. Não trabalhava a minha linguagem corporal, a minha intuação e a forma como eu me apresento tão bem quanto hoje. O que é que isto significa? Significa trabalharmos a nossa mestria. Ou seja, estás muito apresentável. Trabalharmos todos os dias, não vou fazer que é feio, trabalharmos todos os dias para melhorarmos. E volto a pegar no exemplo do Cristiano Ronaldo. Vocês olham para o Cristiano Ronaldo de 17, 18, 20 anos, não tem nada a ver com o Cristiano Ronaldo de 35. Porquê? Porque todos os dias é um desenvolvimento à procura da mestria. De ser mestre naquilo que vos fascina, ok? Certo? Certíssimo. Ou seja, vocês dominarem e serem os melhores naquilo que vocês fazem. Depois de percebermos o que é que nos fascina, nós temos que aprofundar todo o conhecimento naquilo que nos fascina. Não adianta ter uma coisa... E eu sou muito fascinado por arte, mas estudar arte dá trabalho. Mas perceber a arte dá trabalho. Então, se és fascinado, vai. Claro. Aprende, desenvolve, consome tudo o que houver. Quando nós temos um fascínio, nós precisamos de nos tornar muito bons naquilo que nos fascina. E desenvolver a mestria é vocês, e nós vamos falar sobre isso também... Não importa quando. Na aula da manhã, se a memória não me falhar, é vocês pensarem também que em nenhum momento da vossa vida vocês podem parar de querer aprender, ok? Para vocês terem uma ideia, eu e a Regina tivemos de férias. Nos últimos 2 meses ela leu alguns 10 livros, eu não consigo acompanhar, mesmo assim devo ter lido uns 5 ou 6. E reparem... Não podemos ser todos bons em tudo. Não precisam nada disso. Depois vocês vão perceber. Os que eu leio eu recordo-me. Eu também. O pior é que é verdade. Até te recordas mais que eu. Mas o que é que isto significa? Reparem, há muita gente que diz, Paulo, Regina, vocês sabem imenso sobre marketing digital e onde é que vocês conseguem tanto conhecimento e blá, 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 blá. Porque a gente nunca para de estudar, ok? Nós hoje ainda estudamos mais do que estudávamos há 5 anos atrás, ok? Sim, hoje mais. Fazemos mais cursos, hoje lemos mais livros, hoje participamos em mais eventos, hoje fazemos muito mais porque temos consciência do nosso propósito, da nossa missão, das nossas crenças, do quão importante é nós estarmos constantemente a evoluir para sermos melhores naquilo que fazemos, mas principalmente para sermos melhores no nosso propósito. E como o meu propósito é ajudar os outros através do marketing digital e proporcionar-lhes uma vida melhor, se eu não for melhor a fazer isso e se eu não conseguir passar mais conhecimento sobre isso, eu não vou conseguir fazer com que essas pessoas tenham uma vida melhor. Então, mas até para estudar é preciso ter um propósito. Não adianta vocês todos os dias estudarem se não for para nada. Se for só para ficar no cérebro, esqueçam. Como eu digo muitas vezes, conhecimento bom... É porque isso não tem um propósito. Exatamente. Como eu digo muitas vezes, conhecimento bom é conhecimento colocado em prática. Se não for colocado em prática, só serve para ocupar a cabeça. Ok? Boa. Fascínio mais mestria é a nossa paixão. Quando nós temos fascínio e mestria, nós temos uma paixão. Portanto, nós temos um propósito. Exatamente. Descobre a tua paixão e constrói o teu propósito. Esta é a nossa mensagem de hoje. Descobre qual é a tua paixão e constrói o teu propósito. Não esperes que ele apareça, porque ele não vai cair do céu, a menos que tenhas algumas capacidades extra de um dia sonhares com qual é o teu propósito, e isso é o teu cérebro já a dar-te uma resposta. Isso acontece sim. Aliás, isso acontece muitas vezes, só que nós não damos atenção àquilo que o nosso cérebro nos diz, que a nossa mente nos diz, não é?
Pela tal história que eu vos contei há bocadinho, que nós fomos ensinados que temos que racionalizar, ter uma explicação analítica para tudo aquilo que nós sabemos, que nós sentimos. E isso não é verdade. Então, provavelmente, tu já tens até o teu propósito, tu sabes qual é. Só que não o consegues justificar de forma analítica, estás meio perdido. Faz os esquemas que estão nos workbooks e ficas com a tua análise que precisas para tu próprio aceitares qual é o teu propósito. Descobre a tua paixão e constrói o teu propósito. É muito isto. É o nosso primeiro segredo. É o nosso primeiro segredo. Pessoal, a todos vocês que estiveram desse lado, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado por tirarem este tempo. Vocês já estão a correr atrás da mestria, já querem evoluir, já querem melhorar. Sim, já todos vocês que estão aqui têm vontade de mais, vocês já têm consciência de que é preciso mais, de que precisamos de mais. Por isso, muito obrigado a vocês por estarem aqui e por confiarem naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, para vos motivar a vocês também, para vos ajudar a vocês também a descobrirem o vosso propósito. Amanhã temos aula aqui novamente, 21 horas de Lisboa, 17 horas de São Paulo, e vai ser uma aula incrível. Vai ser uma aula incrível. As 9 estão espetaculares. A aula da manhã vai ser incrível e vai ser completamente mind-blowing, portanto apareçam, vai ser sensacional. Vai ser aqui também na mesma página, nós vamos enviar e-mail para toda a gente, portanto quem ainda não tiver inscrito pode se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo. Aqui por baixo do vídeo está lá o link para vocês se inscreverem no desafio, é gratuito. Portanto, inscrevam-se para receberem os e-mails, para entrarem no grupo do Telegram e receberem os workbooks e todas as coisas que a gente está a preparar. Todas as aulas vão ter workbooks, em todas elas, nas 9, vocês vão ter exercícios para vocês fazer, para vos ajudarem a trazer à consciência aquilo que vocês precisam trabalhar para vos ajudar a ter sucesso. E, meus queridos, uma coisa eu vos garanto, no final deste desafio, a vossa vida profissional nunca mais vai ser a mesma. Porque não dá para dissociar. É um bocadinho aquela história. Depois de ver, não dá para desver. Ok? Boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Muito obrigada. O meu nome é Paulo Faustino. E o meu nome é Cristina. E até amanhã. Obrigado. Até amanhã.